Olá! No vídeo de hoje nós veremos uma receita de massa de pizza profissional. E o melhor é que essa massa pode ser assada em forno convencional. Primeiro nós devemos iniciar acrescentando a farinha de trigo em uma tigela. Também nesta farinha nós devemos acrescentar já o açúcar refinado e o sal, e em seguida devemos misturar esses três ingredientes. Fazendo desta maneira, nós evitaremos que o sal mate o fermento que será acrescentado logo em seguida. Agora nós já podemos acrescentar o fermento biológico seco e devemos novamente misturar esses ingredientes. Após misturar todos os ingredientes secos, nós vamos adicionar os ingredientes líquidos, ou seja, o óleo e a água. Após acrescentar esses dois ingredientes, você já pode misturar a massa com o auxílio de uma colher ou de uma espátula, mas logo você precisará do auxílio das mãos. Misture tudo somente para agregar os ingredientes. E agora, misture com o auxílio de uma das mãos. Você fará isso inicialmente na tigela mesmo, mas em seguida você já pode colocar tudo isso em uma bancada. Agora preste muita atenção neste passo, porque quanto mais você trabalhar a massa, mais macia ela ficará, porque o glúten será desenvolvido nela. Sove bem a massa inicialmente para agregar toda a farinha que ainda está em grumos, mas em seguida faça de uma forma em que você sove bem e que rasgue a massa, abra essa massa contra esta bancada. Observe como tem sido feito agora. Abra a massa de maneira como se você a estivesse rasgando. Esse processo vai demorar cerca de 5 a 7 minutos. Você vai observar que quanto mais você sovar a massa, mais macia ela ficará e mais maleável também. Após este processo, chegou a hora de dividirmos a nossa massa. Essa quantidade é suficiente para fazermos 4 pizzas, então por isso eu estou dividindo em 4 partes. Pegue cada uma dessas porções e forme uma bolinha, conforme está sendo mostrado aí no vídeo. Como eu não queria fazer as 4 massas, eu envolvi 2 delas em plástico filme e levei diretamente ao freezer. Você também poderá fazer isso. Para descongelá-la, basta retirar do freezer, remover o plástico filme e aí você pode colocar diretamente na geladeira. Caso você descongele na geladeira, ela deverá ser retirada no dia anterior ao dia em que você irá utilizá-la. Ou então, você pode descongelá-la em temperatura ambiente. Em seguida, você poderá abri-la normalmente. Tá? Então, olha lá, as outras 2 massas que eu iria utilizar nesse mesmo dia, eu boleei e deixei que elas descansassem cobertas com um pano úmido por cerca de 30 minutos. Passados esses 30 minutos, eu removi o pano umedecido, retirei estas 2 massas de sobre a bancada e então polvilhei a bancada com farinha de trigo. Dessa forma, ajudaria para que a massa não grudasse na bancada ao abri-la. Então, inicie abrindo a massa com as mãos, observe que ela é bem macia, bem maleável. E logo você precisará de um rolo de macarrão para abri-la. O processo é bem simples. Faça movimentos de vai e vem, logo em seguida faça o mesmo nas outras pontas.
ou então você poderá abri-la de forma que mova do meio para as extremidades, como está sendo mostrado aí no vídeo. Abra até atingir um ponto que ultrapasse cerca de 2 dedos da borda da forma que você utilizará. Não tenha medo de abri-la, certo? Seu círculo não precisa estar extremamente perfeito, basta que esteja um pouco maior que a forma que nós iremos utilizar. Com a massa aberta, eu verifico o tamanho para ver se está correto. Eu polvilhei a superfície com um pouco de farinha de trigo, porque agora eu irei dobrar essa massa para então transferi-la à forma. Assim fica mais fácil, observe. Eu coloquei aquela ponta do triângulo lá no centro da forma e fui desdobrando a massa por sobre essa forma. Olha só, as bordas ficaram para o lado de fora e eu gosto também de utilizar o lado inverso, porque assim fica mais fácil de formar a borda, principalmente se você vai fazer uma borda recheada. Eu utilizei requeijão cremoso para fazer essa borda. Passei uma camada e voltei novamente passando uma segunda camada. Então ela ficou bem recheada e uma borda bem bonita. Você também poderá fazer esta pizza sem que a borda seja recheada. Basta fazer o mesmo processo, porém sem o recheio. Após colocar o recheio da borda, nós já podemos vir trazendo essa extremidade que ficou para o centro. Vá dobrando, caso queira, as pontinhas, como está sendo mostrado aí, e pressione levemente contra o centro. Dessa forma evitará que o recheio dessa borda vaze. Faça esse processo em toda a circunferência da massa. Eu utilizei requeijão cremoso para rechear essa borda, mas você pode utilizar o recheio que preferir. Após fecharmos toda a borda, nós devemos pressionar levemente o centro para evitar que esse recheio vaze. Essa massa será pré-assada, então nós não precisamos deixar com que ela cresça novamente, porque ela fará isso no forno. Mas antes de pré-assarmos a nossa massa, nós devemos espalhar molho de tomate por sobre ela. Desta forma evitará com que ela fique muito ressecada. Este molho de tomate que eu utilizei foi aquele molho de tomate pronto que nós compramos no mercado. Espalhe tomando cuidado de não passar por sobre a borda, ou caso contrário ficará uma aparência não muito bonita. Em seguida nós já podemos levar ao forno pré-aquecido a 240 graus somente por cerca de 7 minutos. Retiramos essa massa do forno e em seguida espalhamos o recheio de nossa preferência. Eu fiz aí um recheio da pizza havaiana. Então coloquei mussarela por sobre, pode ser inteira ou ralada, eu coloquei mussarela ralada. Em seguida eu distribuí lombinho por sobre essa massa. Palmito, que também é opcional, você pode colocar o palmito ou não, e abacaxi picado. O abacaxi que eu utilizei foi aquele abacaxi em conserva que nós compramos no mercado, pronto já no mercado. E então polvilhei um pouco de orégano por cima. O orégano é a gosto. Lembre-se que você pode fazer o recheio que preferir. Esse aí é apenas um exemplo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novas receitas. Essa massa é uma massa utilizada por pizzaiolos em grandes pizzarias, então pode fazer que você vai realmente gostar.
Após distribuir o recheio por sobre a massa, você poderá levá-la novamente ao forno pré-aquecido a 240 graus até que as bordas estejam levemente douradas. Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e não esqueça de deixar o seu like. Até mais!